A paz, Deli, Walter. Eli, tudo bem com vocês? A paz. Deixa eu ajustar aqui. Vamos lá. Cleide, tudo bem com vocês? Cadê a Sueli? Sueli, será que tá por aí para dizer se eu tô amarelo ou não, Su? Muito bem. Oi, Val, a paz. Tudo bem? Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu... Oi, Paulinho, tudo bem? Vânia? Ô Zé, rapaz, deixa eu perguntar para vocês, qual o número do Foi na Cruz, do nosso inário? Alguém lembra de cabeça aí? Zé, Walter, Deli, vocês que são os pioneiros aí. Se alguém souber, me dá um toque aí que eu... Esther, a paz, Esther, Deus abençoe. Vamos chegando, vamos chegando. Serginho, eu tô vermelhinho hoje, Serginho. Ô Valdeban, a paz do Senhor. Yolanda, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Marcela. Olha aí que interessante, eu tô vermelhinho então, Serginho. Deixa eu ver aqui, melhor assim, fico mais branquinho. É o número 8, Zé. Opa! Deixa eu ver se o Zé tá certo, hein? Ah, isso mesmo. É o Conversão. Eu senti o desejo de cantar com vocês porque ah, os mais velhinhos aí entram primeiro, né? Então a gente já podia ir cantando. E deixa eu pegar o violão aqui. Esse hino, com certeza, ele é o hino do início, né, da conversão de muita gente. Aliás, o título dele é Conversão. É isso mesmo, Valdeban, número 8. É o Conversão. E eu acho que a maioria, assim, da nossa safra, não é? Tem esse hino no coração e aí não, né? O tempo vai passando e a gente às vezes deixa de cantar e fez tão bem pra gente, ainda faz tão bem, né? A letra é muito linda. Então eu queria cantar com vocês. Oi, Su, a paz do Senhor. E daí, Su? O Serginho disse que eu tô vermelhinho. E na sua opinião, tô amarelo? Ó, mais vermelho, né? Então, o hino número 8. Aí se você... Deli, lembro da minha mãe sentada no terraço cantando esse hino. O Walter, deve ser o Walter ou a Deli, não sei. Né? Ei, Cássia. Eu sei que você também lembra, né? Lembra disso aí. Mas eu vou cantar aqui, vocês cantam daí também, né? Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu
e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. A igreja foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eita! Cleonice. Eu lembro da tua mãe, do teu pai, não é? Nós éramos mais jovens, né? A gente cantava isso aí. Puxa, como era gostoso, né? A igreja se alegrava no Senhor, a igreja sentia a letra da canção, não é? A gente dava glórias a Deus, não é? Poxa, gostoso. Ângela, que prazer ter a sua audiência aí, né? Que Deus abençoe vocês. A gente pode cantar depois mais um, né? Caso alguém queira sugerir, porque essa canção ela tem um pouquinho a ver com a reflexão dessa noite. Cadê? O que você falou aí, Serginho? Deixa eu ver aqui. Poderia ter uma live de 2 horas só com esses hinos, né? Ué, a gente pode, a gente é livre, né? É que 2 horas, Serginho,
tocando e cantando, não é brincadeira não, hein? Ai, ai. Irmãos, sou agradecido ao Senhor por esse tempo, essa oportunidade de, de, de mais uma vez compartilhar um texto bastante conhecido de vocês aqui, mas que sempre traz uma alegria renovada, né, ao meu coração e acredito que ao seu também. Então eu gostaria de pedir a Deus que nos visitasse com a sua palavra, com a sua presença nessa noite. Vamos fazer isso? Senhor, como é bom te servir, como me sinto, Senhor, privilegiado por fazer parte dessa geração, uma geração que tem aprendido a depender do Senhor, uma geração que ama conhecer ao Senhor. Muito obrigado pela nossa história. Obrigado pelo tempo da infância, onde tivemos alguém que se preocupava em nos ensinar. Eu me lembro, Senhor, de professores que fizeram parte da minha vida, não é? A Bila, a Elisa, o Maurão. Senhor, me lembro de alguns pastores, não é, que usados por ti foram nos ajudando a construir alguns tijolinhos no edifício da fé. E irmãos que oraram por nós, nos aconselhando também. Senhor, muito obrigado pela companhia desses amados que, nesse tempo todo, Senhor, foram instrumentos de tua parte para nos ajudar. Então eu sou muito agradecido, Senhor, muito agradecido pela minha salvação, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Eu sei que os meus irmãos também pensam assim. Houve um período em que o Senhor nos encontrou e o Senhor nos esclareceu e nós fomos tocados por ti e aquela fé que o Senhor colocou no nosso coração, ela nos apontou para o nosso Salvador. E quando pudemos, por tua misericórdia, ouvir a tua voz, pudemos responder a ti, Senhor, dizendo: sim, eu sou esse pecador que andava afastado, que fugia, mas que foi encontrado por ti, convencido por ti, constrangido pelo teu amor. Então eu sou muito agradecido, Pai querido. Em nenhum momento penso que fiz alguma coisa para merecer. Muito pelo contrário, Senhor. Como o apóstolo Paulo falou, eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados, e o Senhor teve o desejo de me salvar. A mim e a tantos outros irmãos. E hoje nós fazemos parte da tua família, Senhor. Tu és o nosso Pai, nosso Abba, nosso Pai querido, Paizinho. E nos sentimos tão protegidos por ti, tão cuidados pelo teu amor, por tua graça. Recebe de todos nós a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento de que só o Senhor é assim. Não existe outro comparável a ti. Tu és, como nós cantamos no domingo, tu és inigualável. E o nosso coração se enche de alegria no Senhor. Tu és a nossa porção, tu és tudo o que nós precisamos, a nossa suficiência. Pai querido, receba toda a honra e toda a glória. Abençoa os meus irmãos e aqueles que estão nos ouvindo. Pai, gente de perto, gente de longe, que esta meditação na tua palavra possa de alguma forma contribuir para um crescimento na fé, no conhecimento da tua palavra, um crescimento na disposição de servir ao Senhor. Usa-nos segundo a tua vontade, para a tua glória.
Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Miki, a paz do Senhor. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. 129, ô Sueli? Ó, isso já está parecendo um culto doméstico, hein? Qual que é o 129 aqui? Deixa eu ver. Oh, é outro, Su. É outro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cerca-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele sempre... Opa! Ele... Deixa eu trocar o óculos, irmãos. Espera aí. Tá difícil aqui, ó. É esse aqui para perto. Agora sim, ó. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, ao meu Senhor e Rei Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cerca-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum pode chegar aqui, Cristo meu Senhor jamais me deixará. Comigo vai constante, me chama-se, dirigindo minha vida sempre está. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida
salvo está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Aí, valeu! Ei, irmãos, essas verdades bíblicas são lindas, né? São canções com teologia, uma boa teologia, não é? Vocês viram a dificuldade que eu estou tendo aqui para ver de perto e de longe também? É complicado, irmãos. O tempo passa, né? E a gente vai se deteriorando aos poucos. Irmãos, deixa eu ver aqui. É lindo mesmo, Deli. Lindo. Jotinha, Vivi, a paz para vocês. Fá Silva, alvo mais que a neve. Oxa vida, é ótima também. Se der tempo a gente canta. Tá bom? Domingos, Deus abençoe. João Porto. Marcos Salu, a paz, Marcos. Tio Luizinho, pastor Luiz Padoan assistindo. Ô tio, olha aí, ó, essas canções aí a gente sempre canta em família, né? Precisamos voltar, deixa a Covid passar aí que a gente vai se estourar de cantar hinos aí. Glória a Deus. Aldeban, tá assistindo ainda? Tudo bem por aí, né? Cris, Miquelina, Deus abençoe. Wanda, deixa eu ver aqui. Olha, Márcia, missionária Márcia, Marcinha aí pros chegados. Deus abençoe, valeu. Que Deus abençoe. Irmãos, nessa noite eu voltei para um texto que está em Lucas, capítulo 7. E eu queria falar sobre dois tipos de crentes, não é? Oi, Rô, Deus abençoe, a paz. Legal, é a Robin. Dois tipos de crentes, não é? Eu acredito que esse texto nos ensina coisas preciosas, não é? Então, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, eu quero ler para vocês. A história é conhecida, né? Mas parece que Deus renova a sua palavra sempre, né? E a gente se alegra nisso, a nossa alma, nosso espírito se alegram. E eu queria ler então para vocês. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés de Jesus e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem, Jesus, fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Aí entra nosso Jesus em cena com a sua sabedoria e ele diz ao fariseu: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas.
500 moedas de prata a uma delas e 50 moedas de prata a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois desse cancelamento da dívida? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Irmãos, é ou não é uma passagem, um texto lindo para a gente meditar? A gente poderia gastar tempo aqui falando sobre o valor das 500 moedas de prata, né? Sobre costumes judaicos, mas eu gostaria de ir direto ao ponto, respeitando, é claro, a cultura da época, os costumes da época, mas eu queria, assim, centralizar mais o sentido, né, que Jesus quer dar àquelas pessoas naquele jantar. Então, eu vejo nessa passagem aqui, irmãos, dois tipos de crentes. Eu gostaria até de contextualizar esse texto aqui, não é? Dizendo o seguinte: na história de Jesus há dois tipos de dívidas, não é? Eu acredito que Jesus, ao contar essa história, ele quer trazer um ensino para aquela ocasião, um ensino que trouxesse libertação espiritual para todos ali, não é? Então, nessa história, Jesus diz que existiam dois tipos de dívida, né? Uma dívida grande e uma dívida comparada à grande, bem menor, não é? 10%. Um devia 500 moedas de prata e o outro 50. Jesus mostra que há um credor aqui, aquele que empresta, não é? E os devedores, então, são dois. O que devia 500 e o que devia 50. Então, há dois tipos de dívidas. Uma grande e uma pequena. Há dois tipos de devedores. Há um devedor que precisou de mais e um devedor que precisava de menos. O que precisava de mais assumiu uma dívida grande, 500 moedas de prata,
e o outro precisava de 50. Jesus ensina aqui que há dois tipos também de comportamentos, de atitudes, né? Ou seja, os dois foram, nesse sentido, procuraram o credor, não é? E os dois foram atendidos. Com certeza, a atitude na hora do empréstimo é uma atitude assim, muito obrigado, porque você me atendeu, né? Dos dois. Talvez fosse a mesma postura. Mas o que Jesus vai ensinar aqui, talvez seja até o centro da história que Jesus está contando, é a reação posterior. Porque o credor, ele percebe que tanto que pediu emprestado 50 reais, 50 moedas de prata, como aquele que pediu emprestado 500 moedas de prata, os dois não tinham condições de pagar. O credor percebeu isso e teve uma atitude, eu acho que inesperada, não é? Inesperada pelos devedores. O credor resolveu perdoar os dois. E os dois foram perdoados. E aqui vem as reações depois do perdão, do cancelamento da dívida. O credor disse, olha, vocês não precisam mais me pagar. Jesus foca aqui o seu ensino, né? É aqui que eu fico imaginando a reação e a pergunta que Jesus faz para o fariseu, não é? Para o Simão. Simão, na sua opinião, olha aqui, está aqui, olha. Simão, qual dos dois devedores, qual deles o amou mais depois disso, depois do cancelamento da dívida? E o Simão responde, eu suponho que aquele de quem ele perdoou a maior dívida, não é? Ou seja, as 500 moedas de prata, não é? E o interessante nisso, irmãos, Jesus reconhece que Simão responde certo, é verdade. Aquele que devia mais, ama mais. Essa é a conclusão de toda a história. Quem deve mais, ama mais. Mas isso não significa que aquele que devia menos não devia. Não é? E parece que Jesus está percebendo naquela reunião uma insinuação de Simão. Quem é essa mulher para chegar aqui e fazer o que ela está fazendo? E quem é Jesus para aceitar isso? Se Jesus, aí vem até uma crítica, um julgamento. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, não é? Ele não aceitaria, porque ser tocado por uma mulher como ela era uma coisa indecente, não aceita por qualquer homem, ainda mais na presença de outros e num jantar também, né? E Jesus percebe que ali está havendo essa diferenciação de devedores. Porque uma coisa a gente já indo para a aplicação, me parece, irmãos, que o ensino bíblico não traz o ensino de que Deus faz acepção de pessoas. Pelo contrário, quando o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte, que Deus, o salário do pecado é a morte, e Deus colocou tudo debaixo, né, e considerou todos pecadores, para que com
os pecadores, ele demonstrasse a sua graça. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que todos são devedores para com Deus. Todos. Não é? Mas é verdade que cada pecador tem o seu nível, não é, de pecado. Uns pecam mais, outros pecam menos, né? Para nós é assim. Até o próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele se considerava o maior dos pecadores. Né? Falando da graça de Deus, ele diz assim: então Deus me alcançou sendo eu o maior dos pecadores, e faz uma lista de cometimentos pecaminosos ali. Eu persegui a igreja, eu contribuí na morte de muitos, eu estava prendendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc. e tal. Isso do nosso lado, a gente reconhece, não é, que há essa diferenciação. Mas para Deus, interessante, para Deus não há diferença. Perdoar 500 e perdoar 50 é a mesma coisa para Deus. Não é? Ele é um credor que não faz essa acepção. Ele resolve amar quem pecou mais e quem pecou menos. Não tem. Né? Os devedores, para Deus, são os mesmos. Então, mas Jesus foca num outro ponto, não é? Que aquela mulher, e ele ensina essa lição pro Simão, aquela mulher representa bem isso, né? Ou seja, a mulher considerada por Simão uma grande pecadora, a reação dela diante de Jesus é uma reação maravilhosa, é extraordinária e aceita por Jesus. Esse gesto de reconhecimento do seu pecado, do seu estado, da sua posição, não é? Jesus identifica que aquelas ações ali são respostas de um quebrantamento. São atitudes que têm a ver com uma compreensão do seu estado de miserabilidade, de pecabilidade, não é? De não merecimento. O fato de Jesus fazer essa comparação, olha, essa mulher está aqui desde que eu entrei, ela não para de chorar sobre os meus pés, e ela enxuga os meus pés, beija os meus pés, derrama perfume nos meus pés. Não é? E você, Simão, não fez nada disso. Ela beija os meus pés, você não me beijou. Ela chora sobre os meus pés e você não me deu água para lavar os pés. Não é? E você não deu nenhum óleo, né, um unguento, um perfume, e ela derramou um perfume caríssimo, e Jesus elogia. Então parece até uma contradição, né, irmãos? Assim, diante de Simão, ela não merecia nenhum tipo de atenção, mas Jesus trata tanto a mulher como Simão, embora advertindo, admoestando e ensinando Simão, que Deus é um Deus gracioso para com aquele que peca bastante e para aquele que não se considera tão pecador assim. Por ser um fariseu, certamente ele se considerava um homem santo, não é? Um homem zeloso, que amava a lei de Deus e assim por diante. Então, olha só, há dois tipos de reações, eu acho que até na igreja hoje. Não sei se você concorda comigo.
É isso aí, Valdeban. Tem pessoas que não se acham que são tão pecadoras. Exatamente. Ah, eles, inclusive, pode passar no coração de muitos crentes. Essa palavra é para a igreja, não é para pessoas que dizem que creem. Mas há pessoas que acham que Deus não fez mais do que a sua obrigação. Se Deus é perdoador, então ele não faz mais do que a obrigação dele de perdoar, não é? Tem crente que acha que Deus é muito rico e um perdão a mais, um perdão a menos não vai fazer diferença, não é? 500 moedas para Deus não é nada, 50 menos ainda, não é? Então, não vai fazer falta para Deus o fato dele perdoar, não é? E outra, Deus tem que entender a minha situação. Ele sabe que eu, não e até reconhecem, né? Se Deus não me perdoar, eu tô lascado, né? O meu destino é o inferno, o salário do pecado é a morte. Então Deus tem mais é que me perdoar, não é? E tem aqueles que acham assim que são pessoas boas. São pessoas boas. Deus não tem que me perdoar muito. Eu não minto, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato. São essas pessoas que se auto-justificam diante de Deus e no final das contas elas se sentem pouco perdoadas. A verdade é essa, não é? Eu creio que eu sou um filho de Deus e talvez cheguem a pensar assim: que bom que Deus me tem como filho, não é? Que bom. Talvez Deus precise deles, né? Esse é um tipo de crente. Ele se sente pouco perdoado porque ele acha que tinha pouco pecado para Deus perdoar. Não é? Mas tem os crentes que tocam o coração do Senhor. São crentes que acham que dívida é dívida. E se Deus perdoou a minha dívida, Ele fez uma grande coisa por mim. Eu não tinha como pagar. Não é? O que devia mais, os 500, ao ser perdoado, na resposta de Simão, não é? Eles teriam que perdoar, eles teriam que se sentir mais perdoados. E eu acredito que a mulher, ela se encaixa aqui no devedor das 500 moedas. Né? E ela se sentiu muito perdoada porque a sua dívida era muito grande. Jesus está querendo também mostrar aqui que 50 moedas é uma grande dívida para quem não tem como pagar. Não é verdade? Os dois não tinham como pagar. Mas esses crentes, eles sempre vão reconhecer que eram um grande pecador. Não é? É como a canção que nós cantamos, não é? Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E o pecador, irmãos, é aquela pessoa do coração endurecido, né? Então, o crente parecido com essa mulher é aquele crente que diz: eu reconheço que se não fosse a iniciativa do Senhor em me perdoar, eu não teria como ter nenhum tipo de iniciativa para pagar. Não tenho condições. Não é? Esse é o crente que agrada ao Senhor, que toca o coração de Jesus. Não é? Eu reconheço
o dever da minha dívida. Eu sei que alguma coisa, um preço foi pago, não saiu barato, não é? Não saiu barato. E aí entra a salvação, não é, irmãos? Porque não é que Deus liberou por liberar. Não, Jesus é que acertou aqui a dívida. Jesus é esse intermediário que liquida a nossa dívida. É interessante aquele texto de Hebreus que diz: sem remissão de pecados não há perdão, ou não há perdão sem remissão de pecados. Então, não é só riscar a dívida. Alguém teve que fazer um trabalho para que a dívida fosse quitada. Não é verdade? Então, esse crente aqui, ele reconhece que não tem como pagar e ele recebe esta dádiva, esse presente, essa bênção, esse milagre do perdão. Não é? Esse crente, ele sempre vai passar a sua vida reconhecendo que a partir da quitação da dívida, ele tem uma dívida eterna com o credor. Eu entendo assim. Eu acho que é essa pessoa que agrada ao Senhor. Ela não tem como pagar, ela se apossa do perdão da dívida e ela acaba se entregando ao credor como uma pessoa endividada para sempre. Ela tem o seu coração preso ao credor. Esse tipo de crente, esse segundo crente, ele diz: eu aceito a dívida e me torno eternamente agradecido pelo perdão da minha dívida. Olha, eu espero que este Simão ele tenha aprendido a lição. Ele respondeu de forma correta a pergunta. Mas não é só entender e responder certo. É preciso refletir e tomar uma posição diante do que Jesus está propondo. E eu termino, não é, sugerindo aos irmãos que nós, nas nossas orações, nas nossas canções, nas nossas ações, na nossa comunhão, que a gente possa trazer este ensino de Jesus ao nosso coração. Será que tudo que eu faço, será que tudo que eu penso, aquilo que eu sou hoje, é uma reação verdadeira ao que o Senhor me deu? Ou seja, tudo que faço, tudo que sou, tudo que desejo, é uma resposta ao perdão de Deus? Eu espero que sim, que não seja uma coisa religiosa, mecânica, fria, não é? Mas que seja como essa quebra, não é, desse perfume, esse derramamento. Há um outro texto também onde Jesus ele é tocado e é perfumado por uma mulher. E que nós façamos parte desse grupo de pessoas que reconhecem que não tinham como pagar, que foram perdoadas, e agora nos resta o quê? Ficar preso ao credor, com a nossa gratidão eterna. Porque a gente não tinha como pagar. Não é? E
A reação de Jesus ao que a mulher fez foi uma reação fantástica também. Ele se volta para a mulher e disse: mulher, os teus pecados são perdoados. Ou seja, a tua dívida de 500 moedas de prata ou mais está quitada. Vá em paz. Vá em paz. E isso causa uma reação. Estou falando de várias reações hoje, né? Uma reação nos homens que estavam ali, nas pessoas. Isso, Zé, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É isso mesmo, eu inverti. Não é? E a reação das pessoas que estavam ali naquele jantar é esse. Quem ele pensa que é? Dizendo essas coisas, não é? Perdoando as pessoas, porque na cabeça deles é só Deus que podia perdoar. E Jesus, mais uma vez, se expressa dessa maneira, mostrando que ele era não só filho do homem, nascido de mulher, mas ele era filho de Deus. Ele era divino. Ele era Deus também. Não é? E ele pode perdoar pecados. Olha, irmãos, que a gente nunca demonstre diante de Deus a nossa ingratidão ou a nossa indiferença ao tamanho do seu perdão. O autor de Hebreus diz que ele dá um nome. Como nós podemos rejeitar tão grande salvação? Como podemos abandonar um projeto tão grandioso? O autor estava escrevendo, né, motivando a igreja a continuar, mesmo em meio às tribulações, às perseguições. Ele diz assim: nós não podemos recuar, visto que o que Deus fez por nós é grande demais. Então, a gente aprende nesse texto esse segredo revelado de Jesus. Quem muito se sente perdoado, muito ama. Talvez aqui esteja o segredo do porquê da frieza, às vezes, de muitos cristãos. Não é? Talvez muitos se sintam pouco perdoados. Que façamos parte daquele grupo que muito ama, porque Jesus merece ser amado. Nosso Deus merece ser amado por toda a eternidade. Sejamos agradecidos. Amém, irmãos? Estamos chegando já no finalzinho. Qual foi o hino sugerido aqui? Alguém pediu aqui, eu disse que a gente poderia cantar? A Marcinha aqui, missionária. Muitos se sentem mais pecadores por serem julgados por seus irmãos e se aproximam de Deus. E a única forma de alegrar seu coração é de ser aceito. É isso mesmo. Alguém sugeriu uma canção aqui. Alvo mais que a neve. Olha, irmãos, nós estamos numa semana que antecede a ceia, não é? E a gente sempre canta essa canção. Qual é o número? Alguém sabe aí de cabeça? Você sabe, Flor? É o 18 do nosso hinário aqui? Eu acho que é assim. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. E da harpa, né? Quanto tempo faz que a gente não fala assim? Irmãos, vamos cantar o 18 do nosso hinário e da harpa cristã, o 39, né? Deixa eu colocar aqui o de pertinho. Ok, nós vamos cantar esse aqui então. Bem,
Fica aqui mesmo. Vamos lá? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Vamos lá, igreja. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. De todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Vamos! Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pensa numa canção que marcou as nossas vidas.
Pastor Valdeban está dizendo, interessante é que as pessoas não vão para o inferno por serem pecadoras. Elas vão para o inferno por não aceitarem o perdão de Deus. É isso mesmo, Valdeban. Ah, Senhor, que o nosso coração seja sempre agradecido e que possamos dar uma resposta ao nosso Deus por tão grande livramento, perdão dos nossos pecados, não é? Tão grande salvação. Ai, ai. É isso mesmo, Sueli. Mesmo que os nossos pecados sejam como a escarlate, por causa do que Cristo fez, nós nos tornamos brancos como a neve. Já não há mais dívida, não é? Deus lançou nas profundezas do mar, não é? Os nossos pecados e nós hoje somos livres para servi-lo. Algum recado? A Robin está falando que tem uma convidada na live, Jandira Velarde. Cadê aqui? A Rô está dizendo que tem uma convidada na nossa live, Jandira Velarde. Ô Jandira, muito obrigado, viu? Pela tua assistência. Que Deus te abençoe. Volte sempre. Se você desejar estar outras vezes com a gente aí, vai ser um prazer, viu? Deus abençoe. Que a gente possa se conhecer um dia pessoalmente, se Deus nos permitir. Tá bom? Irmãos queridos, muito obrigado pela companhia. Isso que vocês colocam aqui me ajudam bastante, não é? Tornam a nossa live um pouco mais interativa e isso é muito legal. Quero agradecer mais uma vez. Senhor, louvamos o teu nome, te agradecemos porque o Senhor nos amou em Cristo Jesus. Obrigado porque a iniciativa foi do Senhor. Tinha que ser assim mesmo, Senhor, porque nós nunca teríamos iniciativa ou qualquer condição de nos achegarmos ao Senhor. Obrigado pelo perdão das nossas dívidas. Obrigado pelo pagamento que Cristo realizou diante do Senhor. Obrigado porque Ele nos substituiu numa cruz que deveria ser nossa. Obrigado porque as nossas dívidas foram quitadas, as cédulas foram rasgadas e hoje, como eu disse há pouco, nós temos toda a liberdade de servir ao Senhor sem dívidas. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por nos livrar de toda a injustiça. Obrigado pela comunhão que nós temos uns com os outros e contigo também. Eu quero pedir, Senhor, por esses amados irmãos e amigos que nos assistem, que a tua bênção, a tua graça, que o teu perdão seja acessível a tantas outras pessoas, ó Deus. Nós somos agradecidos por este perdão e o nosso coração é teu por toda a eternidade, Senhor. Obrigado. Que outros tenham este privilégio de te conhecer desta maneira aqui, como Jesus nos ensinou nessa noite. Obrigado pela tua palavra, pela companhia dos meus irmãos, de perto e de longe. Que tua bênção esteja sobre cada vida, cada lar, cada família. Nos dá um final de noite na tua presença, que todos tenham uma boa noite de sono, um descanso gostoso. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, irmãos. Marcinha, Deus abençoe, viu? Valeu. Saudade. Quem sabe a gente se vê aí, né? Nesses dias aí. Ok, irmãos.
Eu já vou desligando aqui. Tenham todos uma excelente noite aí. Um abraço. Wagner, um abraço.